da cidade de Piguá. Seja bem-vinda, viu, querida? Uma alegria estarmos reunidos na manhã de hoje em torno do Evangelho. Na doutrina espírita, uma alegria redobrada, porque esse ano completa-se 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso codificador, aquele que organizou, que elaborou os métodos de estudo vindo do alto, da doutrina espírita, não desprezou o lado religioso, aquele que nos move, não só pela mente, mas pelo campo do sentimento, associado a uma religião racional, que passa pelo crivo da razão, mas revivendo os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina espírita, eminentemente religiosa, e marcado desde a sua origem com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Para lembrarmos dessa data, mais uma passagem de Jesus, que nos traz ensinamentos de cunho imortal e universal. Imortal porque passam-se anos e passarão, e nós teremos esses preceitos que são essências imortais, orientando os nossos corações, os destinos dos mundos. Por isso também de cunho universal. Se sairmos do planeta Terra, estagiarmos em outros orbes, porque isso é possível, já que são vários os mundos habitados, nós teremos os roteiros de como nos portar nesses outros orbes. Porque a mensagem de Jesus, que é um Cristo, ela é universal também. É um resumo de Deus para nós, o que nós chamamos de Evangelho. Portanto, nós estamos e estaremos com o roteiro nas mãos, se entendermos, se compreendermos o Evangelho, se sentirmos o Evangelho e principalmente se aplicarmos. Aí faz a consolidação, não fica só no campo do conhecimento, fica no campo prático. E essa é a mensagem. Quando Jesus, despedindo-se dos discípulos, e isso está em João, capítulo 14, no último diálogo, antes da crucificação, Jesus fala assim: credes em Deus, crede também em mim. Viram que tem dois momentos verbais? Credes em Deus, isso já é conquista nossa. Nós já cremos. Já é lembrando apenas que tem que reforçar essa base. Aí Jesus pede uma conclamação. Credes também em mim. Ou seja, agora comigo não é só aceitar ao Pai. Com Jesus agora é executar, é o plano de ação. Porque veio ele pessoalmente, um Cristo encarnar, para não só falar, mas fazer, mostrando-nos como é possível. Então, já cremos em Deus, já somos espíritos, almas monoteístas, há milênios. Agora precisamos ser almas operantes dentro daquilo que já conhecemos. Por isso vem o Cristo. E toda a passagem do Evangelho nós vemos Jesus fazendo, andando, curando, operando. É o plano de ação. Agora é o momento do plano de ação. Visto que o nosso planeta se encontra num momento de transição. Se é transição, é momento de mudança. Tudo que é mudança, alguém faz mudança de braços cruzados. Aí os móveis não vão para outra casa, sozinhos. Momento de mudança é momento de ação, momento de operar, de fazer. Fazendo lucidamente com as luzes do Evangelho, nós teremos mais possibilidades de chegar ao mundo de regeneração, que é depois da transição. Muita gente está confundindo, né? São dois momentos distintos. O atual é transição.
Transição quer dizer mudança. O momento que se sucede à transição é a regeneração. Vamos fazer uma comparação? Reforma de uma casa. Casa é terra. Reforma é momento de tumulto, não é? Quebra a parede. Aí vê que o vaso está lá com problema, vazamento no esgoto, tem que mexer com ele também. E é poeira, e é sujeira, e a gente dando opinião contrária, que sabe, e os que não sabem, dando palpite. É esse momento, é momento de mudança, de ação. Não dá para ficar de braço parado, mas é momento de muito tumulto. Depois que termina a reforma da casa, que é a transição, vem a casa renovada, que é a regeneração, né? E quem que fica no mundo de regeneração? Jesus deu notícia, lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tiramos duas conclusões. Primeiro, que ainda não é um planeta de regeneração, porque nem todos são mansos. Manso é ao contrário de rebelde. Não estamos vendo muita gente rebelde ainda. Então é característica de mundo de transição. Mas quem é que vai herdar a terra de regeneração? Os mansos. Aqueles que precisam implementar no seu dia a dia. Não precisa fazer grandes coisas. Não precisa abandonar casa, família, trabalho para ser um ser diferenciado. É florescer onde está plantado. Esse que é o grande desafio. Né? Porque é muito fácil me isolar dos problemas e aplicar aquilo que eu sei na teoria. Mas é florescer aonde está plantado que é o grande desafio. E para nos dar instrumentalidade, para a gente florescer onde está plantado, nós temos um manancial do Evangelho explicado à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer para as nossas reflexões uma passagem de Jesus que chama muita atenção, porque traz um fenômeno maravilhoso, que é a multiplicação de 5 pães e 2 peixes alimentando 5.000 pessoas. Está narrado em Mateus capítulo 14. Para não perdermos o que é a letra, nós vamos então lembrar a passagem a vocês. Jesus, ouvindo isso, né, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé, desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os enfermos. Tendo chegado à tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: esse lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, possam comprar seus alimentos. Mas Jesus disse aos discípulos: não precisam ir, dar-lhe vós de comer. Então os discípulos lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus então diz a ele: trazei o que tem. E ordenando a multidão que assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graça e, partindo os pães, entregou-os aos discípulos, e os discípulos entregaram à multidão. E todos comeram e se fartaram. E eles apanharam dos fragmentos 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma passagem que chama muita atenção para fatos assim maravilhosos. Um dos fatos ali maravilhosos é a abundância das coisas divinas. 5 pães, 2 peixes, alimentaram 5.000 homens, porque só era contado homens. Mulheres não eram contadas. E como a gente sabe que nesse aspecto do coração, normalmente vai mais mulher do que homem, vamos pôr que estava igual. Então alimentaram 10.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos.
Que Jesus é esse que nós estamos começando a relembrar? Porque conhecer todo mundo já conhece. Mas relembrar na essência. Quem é esse ser crístico? Para começar a entender e compreender esse ser, vamos lembrar de Kardec. O que é um ser crístico? Na escala de evolução dos espíritos. Kardec nos traz o que é espírito primitivo, o que é espírito em prova e expiação, que somos nós, o que é espíritos felizes, mundo de regeneração, o que é espírito puro, e no mais alto grau de pureza é que nós vamos encontrar os espíritos crísticos. O que são espíritos crísticos, como Jesus que esteve na Terra? Seres que já operam junto com o Pai. Seres criadores em ordem maior. Que podem criar mundos junto com Deus, nosso Pai. E essa notícia está dada para nós na doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz. Quem aqui já leu o primeiro capítulo de A Caminho da Luz já conhece o governador da nossa terra, Jesus. Está lá grafado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que recebe das mãos augustas do Pai a nebulosa na qual Jesus, o Cristo da Terra, formará o planeta Terra. Então é um espírito que, trabalhando com forças cosmogônicas incomensuráveis, situa o nosso planeta dentro do universo, estabelece as leis naturais que nós conhecemos, preside todos os fenômenos através de pleiades de espíritos construtores, para nós termos a Terra como é hoje, depois de milênios e milênios. Então é esse o ser crístico que esteve presente entre nós e tantas outras passagens curas e nos traz um manancial de reflexão para que possamos, como ele nos falou, tu podeis fazer isso e muito mais. Se tiveres compreensão, fé, ação no bem, como de um grãozinho de mostarda, pode dizer essa montanha para sair daqui e para lá. Na manhã de hoje, então, nós vamos trazer, de acordo com o estudo e reflexão de Kardec, porque ele nos ensinou a fazer o estudo minucioso, quando na Gênese ele explica o Evangelho. Na Gênese, todos achamos que Kardec trabalha os conceitos eminentemente científicos. E nos capítulos finais ele faz o estudo minucioso do Evangelho, por exemplo, da parábola dos vinhateiros homicidas, nos ensinando a pegar trechinhos do Evangelho e entender o que Jesus está nos querendo passar de ordem universal, que vale para todo o universo, e de ordem espiritual, que é para toda a eternidade. Então, para isso, nós vamos, utilizando a ferramenta da doutrina espírita, Kardec, Francisco Cândido Xavier, as suas obras, observar, já de início, alguns aspectos gerais dessa passagem. Aspectos históricos, né, próprios daquela ambientação, por isso que Jesus vai falar de deserto. Não temos deserto em Rio Preto, não temos deserto de areia, mas temos deserto de corações. Temos desertos de relações humanas. Jesus está nos representando ali aspectos universais e imortais. Não devemos restringir apenas aquele momento e apenas aquela ambientação. Aquela ambientação era da época, mas que também pode ser, por metáfora, comparado aos dias de hoje, aos momentos de hoje. Há valores essenciais vinculados ali na passagem. Com a ferramenta da doutrina espírita, nós vamos tentar tirar alguns aspectos espirituais. E até aspectos maravilhosos, como essa grande multiplicação de produtos de origem puramente humana, né? Pães e também os peixes. Precisamos, nas nossas reflexões, extrair o espírito da letra para nos situarmos na mensagem. Então, duas coisas. Não ir só na letra que mata, como Paulo nos advertiu, mas tirar o espírito, a essência que tem por trás dela.
E, além disso, nos situar na mensagem, porque também, se nós analisarmos a mensagem, acharmos bonita, maravilhosa, entendermos a compreendermos, mas não aplicarmos, não nos situarmos na mensagem, terá iluminado bastante a mente, mas o coração vai permanecer no deserto. E nós vamos continuar nos sentindo sozinhos, desamparados. Então, nesse esforço de estudar o Evangelho de forma minuciosa, vamos pegar o primeiro versículo da passagem, em que ficou relatado por Mateus que Jesus, ouvindo isso, retirou-se da onde estava num barco para um lugar deserto à parte. Jesus, nós já tivemos oportunidade nesse momento caracterizar. Um Cristo é guia e modelo, conforme pergunta do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo da humanidade da Terra? A menor respostazinha do Evangelho, do Livro dos Espíritos, desculpem. Vede Jesus. O que é guia? Guia é aquele que você contrata num lugar, por exemplo, quando você vai viajar e não conhece. Por quê? Ele já conhece. Conhece o lugar, conhece o caminho, conhece situações, conhece se pode ir porque a maré vai subir, daqui a pouco não consegue voltar a hora de voltar. Então esse é o guia da humanidade, Jesus. E o modelo? O modelo é o molde, aquilo que se segue, né? Representativamente, Jesus é o modelo da humanidade, mas não só na fala, mas por ter feito. Emmanuel nos fala que a fala, a palavra, ela pode nos encantar, mas é o exemplo que arrasta. Então, ele é o modelo do exemplo que fez, mostrando que é possível fazer. E o que é o barco? O barco é a posição de cada um de nós no mar da vida. Então, Jesus sobe num barco, mostrando que cada um tem uma posição. A posição do Cristo é aquela de ensinar e exemplificar, operar sem parar. E qual que é a posição nossa de aprendizes do guia e do modelo? É de seguir. Cada um está num barco. Um está nos barcos do conhecimento mais aflorado, outro nos barcos da ação, outro no barco do trabalho profissional, outro no barco da família, alguns no barco do dinheiro e do poder. Os barcos é as posições que cada um de nós assume diante do plano divino no quadro da vida. O que fizermos desse barco, o caminho, a direção que darmos a ele, é que vai definir, em posições diferentes, se chegamos ou não. Mesmo aquele que parte no barco do dinheiro, da experiência do dinheiro, como aquele que parte no barco da experiência da miséria. São barcos diferentes, mas o mar é o mesmo, a vida. E o porto é o mesmo. Cada um usa os implementos necessários que a vida o trouxe de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. Seja o parente difícil, seja o chefe complicado, seja a beleza física ou a pobreza, esses são os nossos barcos. E é através desses barcos, desses movimentos que a vida nos oferece, que nós vamos desenvolvendo a nossa luz, porque todos já têm luz. Jesus falou isso. Implemente a vossa luz. Quer dizer, então já temos luz. Se nós formos analisar a nossa origem, que é a partir de Deus, nosso Pai, centelha divina, ó, centelha luz, nós já temos luz. Só temos a necessidade de implementar, pôr ela na candeia, né? A candeia, a luz, pôr ela no alqueire e não escondê-la. Quando eu utilizo o barco da fortuna, e é uma luz, é uma possibilidade de desenvolver dando e gerando empregos. E eu reservo, por exemplo, esse dinheiro somente na Bolsa de Valores para o dinheiro fazer dinheiro sem gerar empregos. Isso é um ato de esconder a luz, de pôr a candeia embaixo do alqueire. Quando eu venho com a luz do conhecimento no campo da ciência e desenvolvo armas em vez de vacinas, também essa luz que eu tenho, que é o conhecimento, eu o ponho embaixo do candeia. E o deserto? O deserto é quando nós direcionamos nossos barcos para
ações puramente materiais. Porque chega um momento, como Emmanuel disse, tudo que é material ou já está morto ou vai morrer. Vamos pensar no corpo físico? Não é matéria biológica? Se não está morto, vai morrer. É para refletir. Aonde nós estamos pondo o nosso barco? Em excessivo culto à beleza física? Vai morrer. Cada dia que eu olho no espelho é uma ruga a mais e uma gordurinha a mais. Não podemos nos prender nos barcos que são apenas ferramentas. E toda ferramenta, ela, um dia, deixa de ter ação, utilização. Nós temos que nos prender em outros barcos, em barcos que, como Jesus caracterizou, aqueles de vida imortal, os valores da alma, porque esse nunca morre. É o que Emmanuel estava tentando nos falar. Desenvolver valores que não estão mortos nem que vão morrer algum dia. Que valores são esses? Aquele que Jesus falou, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Aonde não estão os valores materiais. Os valores materiais são barcos, são ferramentas úteis, precisamos delas. Mas temos que fazer bom uso dela. Como toda ferramenta, depende da utilização. A ferramenta, ela é neutra. Por exemplo, a jarra de água é uma ferramenta. Ela é neutra. O copo de água é uma ferramenta, ela é neutra. Ela pode ser usada positivamente, mata a sede, ou se eu a pegar e jogar aqui na frente do pessoal, a ferramenta é usada inadequadamente. Então, corpo físico, beleza física, riqueza, poder, são ferramentas, são barcos, são instrumentos. O que fizer dela é que vai definir a qualidade do espírito imortal, da alma imortal. Se vai continuar no mundo de transição por mais tempo, se já vai se desprender e vai para mundos melhores. Ou permanecer na Terra, quando ela se tornar regeneração. E se não fizermos esses direcionamentos do nosso barco, nós vamos nos sentir no deserto. Igual o filho pródigo. Lembra da parábola? Vivia com o pai, Deus pede a parte da herança e parte para a vida mundana, puramente material. Fala lá, ele gasta tudo. Com prazeres, com festa, com amigos, com a sexolatria, com as bebidas. Chega uma hora, o que não está morto, uma hora vai morrer. Acaba o dinheiro. E aí ele se encontra num deserto, sozinho. Até que alguém o oferece para trabalhar com os porcos, dá de comer para os porcos. Que é o, vamos traduzir para os nossos dias? O fundo do poço. Porque para um judeu dar de comer para os porcos, ele nem come comida de porco. Ainda tem que cuidar dos porcos, apacentar os porcos, cuidar deles. É o fundo do poço. Está num deserto de alma, de exaustão, de saturação. Aí qual que é o caminho quando chega no fundo do poço? Olha o filho pródigo. Volta para casa do pai. Aí a gente pega nosso barquinho, né? Cansada, exaurida e direciona. Põe o GPS para Deus. E aí a gente volta à casa do pai, de retorno à casa do pai. Esse momento da humanidade, e nós especialmente, aqueles que estão procurando voltar para a casa do pai, nós estamos nesse momento da parábola do filho pródigo. Nós estamos no fundo do poço. E estamos querendo retornar à casa do pai. Vamos estabelecer plano. Vamos pôr o nosso GPS em direção à casa do pai de retorno. Usando como modelo e guia o nosso Cristo. Né? Apartado, distanciado, pode estar no meio de gente, mas se nosso barco não está direcionado para os valores espirituais, a gente se sente sozinho. Podemos estar do lado de pai, de mãe, de namorado, de marido, de filho, aqui na casa espírita, mas o plano de evolução, apesar dele acontecer assim junto com os outros, graças a Deus no coletivo, mas ele é de cunho individual. Se não colocarmos nossos barcos nas experiências em que Jesus nos veio orientar, nós vamos nos sentir como desertos, apartados, distanciados, com falta, com carências.
Por isso que muitas religiões estão aí abarrotadas, porque é a carência, e não é de ordem material, porque hoje fome quase não existe tanto mais. A fome hoje é espiritual. Então precisamos começar a nos nutrir desse alimento espiritual que temos fartamente. Ó. E quando as multidões o souberam, quando a multidão soube que Jesus pegou um barco e foi para o deserto, a multidão seguiu. Que multidão é essa? Multidão de sofrimentos, de sentimentos, de confusão mental. Quando souberam, tiveram desejo, tiveram um sentimento interno, um pensamento interno, um desejo de buscar algo que falta. Vamos trazer para os nossos dias, será que não é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou aqui na Casa Espírita Allan Kardec domingo de manhã? Eu já estou exausto. Eu já não aguento mais fazer do mesmo jeito que eu faço. O meu barco precisa ser direcionado para outra direção. Então nós estamos como essa multidão que souberam de Jesus está correndo atrás dele. Temos que trazer os ensinos para nós, nos posicionar nesse momento. Seguiram-no a multidão a pé desde as cidades. O que é seguir? A multidão busca Jesus em prece, mas o encontro não é de pronto. Muitos de nós desanimam no meio do caminho porque estamos exaustos, exauridos, e falam assim, então vou rezar que vai tirar com a mão. Opa! Quantos milênios foi com o nosso GPS, o nosso barco em outros valores? Já li na obra de André Luiz que o tanto de investimento que você faz numa direção é mais ou menos o tanto de investimento de tempo que você tem que fazer para outra. Quanto tempo eu já não gastei usando minha mente, desviando mentes no passado? Por isso renasce professora. Quanto tempo usamos nossas energias, nossas capacidades para extirpar, matar, degolar nas guerras de poder? Estamos aqui agora. Dando para esses que a gente tirou o corpo físico, dando o corpo físico para eles. Nasce um monte de filhos. Não nasce tanto filho, nasce netos. E cuida, e dá trabalho, porque são rebeldes com a gente, não gostam da gente. Por que será? Se conhecesse a lei de ação e reação, saberia por quê, né? A pé é esforço, gente. É esforço. Eu falei de tantos personagens aí no passado da história. Onde é que estão as lavadeiras do passado? Essa é uma história que contaram para o Chico. Chico, fui rainha fulana de tal. Fui princesa fulana de tal. Aí o Chico, naquela humildade, falou assim, é mesmo, filha, foi mesmo. Porque as lavadeiras já não estão reencarnando mais. Elas aprenderam a lição. Essa é a lei de ação e reencarnação. Ação e reação. Nós que estamos aqui, posso falar com muita tranquilidade. É porque nós não aprendemos a lição. Então a gente está assim, a pé. Tem que ser no esforço, na boa vontade, porque as energias foram desviadas para outros caminhos antes. Porque se a gente tivesse desviado do nosso barquinho, igual as nossas vovós do passado, que era dedicação, já estão em outros planos. Estão lá do outro lado nos ajudando. Graças a Deus. É em coletivo, apesar do esforço ser individual. Então, as multidões, e nós hoje, as multidões que estamos tentando seguir o Cristo, é no esforço, é na boa vontade, mas não basta só isso. Disciplina. Emmanuel fala para nós, a disciplina precede a espontaneidade. Eu não gosto de ler livro. Hoje tem facilidades, né? Olha que beleza, para ajudar. Hoje tem livro falado, não precisa ler. Ouve então. Boa vontade, esforço, disciplina. Reflete. Sair da inatividade, assistir uma palestra, ler um livro. Hoje a palavra de ordem é Cristo. Cristo é crede. Crede é imperativo. Imperativo é ação. Hoje a palavra de ordem é ação. É para a gente observar a natureza. Até a água parada, bonitinha, límpida, fica algum tempo parado. O que vira? Lodo. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Então eu tenho que abandonar tudo e desesperado. Vamos lembrar Paulo. É urgente, mas não atropelado. Por que temos razão? Porque temos doutrina espírita, a doutrina da verdade.
É para iluminar a ação. É para nos falar assim, ó, é sair da inatividade. Mas faça com critério, faça com bom senso. Hoje vocês têm material na mão para isso. Eu tenho material na mão para isso. Equilíbrio, discernimento. Por isso que a gente precisa conhecer o Evangelho, para saber como fazer. Continuando no versículo, e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Jesus nos conhece, cada um de nós na multidão. Olha só, uma grande multidão. Jesus vê, inclusive, as nossas vidas passadas. Por que Jesus consegue ver isso? É um espírito crístico. Quando ele formou o planeta Terra, e a nossa ciência fala que foi há 4 bilhões e meio de anos atrás. O que você conclui? Que há 4 bilhões de anos e meio atrás, Jesus já era Cristo. Passaram-se mais 4 bilhões de anos de ano. Se ele era Cristo da Terra, ele agora deve ser Cristo, no mínimo, do sistema solar. Também, se já não era. Ou da galáxia. Ou seja, quanto mais no alto, vamos pensar nessa figura de imagem. Estou perdido, subo no alto, numa árvore, não vejo mais longe. O espírito está nessas alturas. Conhece só eu, personalidade diária de hoje? Ou conhece eu, a personalidade diária de hoje? Eu, a personalidade de Francisco, desviou as mentes no passado? Eu, a personalidade... Conhece tudo. Inclusive nossas experiências, várias reencarnatórias. Então, esse é o Cristo que nós estamos submetidos. É alguém que podemos confiar. Né? Compadece-se da multidão. Graças a Deus. Sabe como que o planeta Terra é conhecido aí no universo? Como uma escola amorosa. Porque as escolas têm a cara do diretor. Quem que é o diretor, quem que é o governador? Ele usa a justiça ou ele usa o amor para educar-nos? Aprendemos na doutrina espírita que Moisés é o simbolismo da justiça. Roubou, corta a mão. Jesus vem, roubou, filha, cadê teus acusadores? Todos foram embora, pecadora, né? Vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Ele trabalha conosco não com violência, ele trabalha usando o tempo. Não vou te condenar. Não vou mutilar teus órgãos sexuais porque você usou inadequadamente. Vá, porque você aprendeu que não deu certo. Olha, quase te apedrejaram. Vá e não faça da mesma forma, muda a forma. Vá e não faça do mesmo jeito. Porque pecar é errar o alvo. Errou o alvo, filha, não é assim, é de outro jeito. Vai e tenta de novo. Repetiu, vai, começa novamente. É assim que essa escola, compadecendo-se para Jesus, a misericórdia acima da justiça. Jesus curou tantos, tantos quanto aqui esteve encarnado. Agora, se fosse fazer um censo de quantos retornaram à doença, talvez fosse alarmante. Por quê? Igual ele falou para a mulher, né, adúltera, vai e não peques mais para coisa pior não te acontecer. Quantos não incidiram no mesmo erro? Quantos que, graças a Deus, pela experiência que passou, saturou aquela experiência e pôs o barco em outra direção? Mas é isso mesmo, ó, curar. Jesus curou fazendo, semeando, mesmo que não tinha condições. Se for ver a nossa ficha reencarnatória, nós não teríamos saúde física, não teríamos mente equilibrada se fôssemos olhar as encarnações passadas. Mas é investimento que a misericórdia faz para que a gente tenha a possibilidade. Conhece a parábola do servo infiel? Ele tinha uma dívida impagável. Quem que é os servos infiéis? Minha dívida é impagável com a ordem divina. Mas aí a gente conhece um valor chamado misericórdia. Ó, você não merece ter o corpo que você tem, a mente que você tem, se desviou a mente, você precisava estar com a mente destrambelhada. Mas vamos combinar um negócio aqui? Você vai vir com a mente equilibradinha. E para pagar com amor a multidão de pecados, você reencarna como professora, combinado? Combinado, né? Tem saída, ou é isso, ou é síndrome de Down, por exemplo. Combinado.
Tá vendo? É misericórdia no lugar de justiça. É equilíbrio, é bom senso. Jesus então cura como um investimento universal. E ele faz isso não como milagres, no sentido assim de que faz coisas que ninguém pode fazer. Não, faz coisas que pode fazer. Por quê? Porque ele se baseia no fluido cósmico universal. O hausto divino. Deus respira, digamos assim, produz matéria. Fluido cósmico universal. E essa matéria é operada pelos seres, como Cristo. Podemos fazer também. As famosas autocuras. Equilibra a mente, equilibra o corpo. Já tem o Hipócrates, pai da medicina do passado, falando. É manipulação do fluido cósmico universal. É milagre não no sentido que não pode ninguém fazer, que é só Cristo que faz. Não, é no sentido que ele ensinou que podemos fazer. É só aprender. Está aí. O fluido está impregnado no ar, em nós. Porque para organizar as células é necessário o fluido cósmico universal, né? Mas o que Jesus queria com a cura? Não era a cura do corpo, porque o corpo, se não está morto, já vai morrer. Mas ele queria, com isso, pela sua misericórdia, despertar as almas para a cura real. Qual que é a cura real? É a cura da alma. Qual que é o preceito único, uma só que resume tudo? Amar. Mas não é esse amor que a gente entende de marido para mulher só. Esses são partes, como um pensador falou. O amor é algo tão grandioso que Deus separou em partezinhas para a gente ir aprendendo como escola, cada lição. Amor de mãe, amor filial, amor de amigo, amor de marido e mulher. Para depois a gente sintetizar tudo no amor universal. Naquele que é olhar para alguém mais velho que eu vê-lo como meu pai. Para alguém que é mais jovem do que eu vê-lo como sendo meu irmão. Para alguém que é criança ainda num corpo infantil, eu olhar e vê-lo como se fosse meu filho. Porque o amor universal é a cura real. É aquela que nos dá a senha para acessar valores maiores de experiências, vivenciar outros orbes, aprender outros valores. Que por enquanto a gente está repetindo, né? Lições do beabá do amor. Não faz isso. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Já, pela disciplina que precede a espontaneidade, a gente não vai fazer por espontaneidade. Não vou fazer isso, porque eu não queria que isso fizesse para mim, então não vou fazer para o outro. É para isso que nós estamos aqui, aprender a sintetizar o amor universal. Vamos trabalhar só mais um versículo para ir nos despedindo da fala de Jesus, e para isso eu quero chamar a atenção a esse versículo que, tendo chegado de tarde, os discípulos preocupados chegam para Jesus e falam assim: Senhor, o que nós vamos fazer com essa multidão? 5.000 homens e mais as mulheres e crianças. Não tem o que comer, lembra, eles estavam no deserto. Senhor, manda embora todo mundo para cada um se virar. Para que cada um vá às aldeias, aldeia é lugar pequenininho, né? E lá se abasteçam, se nutram de alimentos que eles quiserem. Aí Jesus fala assim: não precisam ir. Dai-lhes de comer. Vamos trazer para os nossos dias. Qual é a maior fome da humanidade hoje? É pão material ou é pão espiritual? E aí a gente se coloca na posição de Jesus falando para nós: dai-lhes o de comer. Podemos ou não podemos dar pão espiritual? Não precisa ser missionário, não. Quem que vive com você embaixo do mesmo teto? Alimento espiritual para eles. Que alimento espiritual? Paciência, dedicação, amor, exemplo. Esse é pão espiritual. Jesus coloca os discípulos para pensar e nos coloca para pensar também. Eu não preciso matar a fome de pão espiritual de quem está lá fora. Porque eu mato a fome hoje, daqui a pouco ele vai ter fome. Porque a fome material não sacia nunca. Mas a fome espiritual, quando extinta, ela não volta.
Porque aquela história do ditado popular, você não dá o que comer, mas ensina a pescar. E aí ele vai poder se sustentar. Então Jesus nos coloca para pensar, o que eu posso? O que eu tenho? Os discípulos respondem, veja se ele não é bem nós mesmos, os discípulos, né? Senhor, nós não temos senão. Olha a pequenez. Senhor, só temos 5 pães, 2 peixes, só isso, Senhor. Olha que egoísmo, né? Só isso. Esquecemos que, até o ditado popular, né? Como que é o ditado popular? O pouco com Deus, nós somos pequenos, né? Limitados. Uai, mas não é eu, é o Pai. Jesus vai mostrar isso quando vai multiplicar os pães. O que ele faz? Ele ergue os olhos para o céu. Ele não precisava, ele é um espírito co-criador, poderia manipular o fluido universal e fazer comida e sobrar para 12 cestos e alimentar 10.000 pessoas, como ele fez com tranquilidade. Mas ele reconhece que não é ele só. Apesar de ser um espírito crístico, ele leva os olhos para o alto e fala assim, Senhor, eu sei que eu tenho capacidade, que eu tenho autorização do Pai, mas aqui eu estou mostrando que nós precisamos ser humildes e pensar assim, alguém está me procurando, alguém está desejando algo de mim, pode ser até que eu saiba, pode ser até que eu tenha, mas Senhor, me ajude a doar espontaneamente, sem ter devolução, sem me envaidecer, no agradecimento que possivelmente Ele vai me dar. E se eu não tenho, Senhor, ajuda, como é que eu posso ajudá-lo? É isso que nós temos que aprender, a lição do Pai acima de tudo, e nós, filhos, temos essa herança divina, podemos fazer isso e muito mais. Então, sair desse estreitamento, olha, os discípulos mandaram, Senhor, manda todo mundo embora, olha só, mandando o Cristo, não é? Os discípulos deram ordem para o Cristo, Senhor, manda todo mundo embora, olha, nossa, tupetudo. Mandando. Nossas preces às vezes são assim, a gente fala assim, Senhor, eu quero. Em vez de falar assim, Senhor, se é do plano divino, esse meu querer vai fazer bem para mim, me encaminha. Mas se não é, não vai fazer bem para mim, Senhor, eu peço, mas o Senhor avalia aí. Se tem que mandar ou não. Está vendo a diferença? E aí, nós vamos ver que Jesus fala assim, trazei o que tem. Hoje não está na palavra das pessoas, nas bocas das pessoas, das empresas, cooperação. Jesus nos ensinou há 2000 anos. Ele não podia, ele mesmo, pegar o que tinha lá e multiplicar, só que ele nos envolve. Porque o alto ajuda os homens através dos homens. O que vocês têm? Traz aqui. Dá a tua cota, dá a tua parcela. Porque ninguém é tão pobre que não saiba alguma coisa, que não tenha alguma coisa. E Jesus mostra isso para nós. O que vocês têm? Traz o que vocês têm. Nos faz pensar, nos faz agir. Jesus nos ensina a trabalhar junto com Ele. Ajudar os homens através dos homens. Deus usa os elementos da terra para auxiliar. Chico passava fome na época da madrasta. E conversava com a mãe desencarnada. Mãe, eu estou com fome. Chico, sossega o coração. É para sua disciplina. Mas roga ao Pai e Ele o ajudará. Daqui a pouco chega um cachorrinho com pão duro na boca. É claro que vocês não queriam que fosse pão com mortandela, né? Um pãozinho duro na boca. Mas para quem está com fome, precisa de pão com mortandela. É para a gente pensar, gente. Às vezes nós estamos recebendo abundância de coisas. Estamos recebendo pão duro, entre aspas. Mas para quem está com fome, é o necessário para aquele momento. Tenhamos olhos de ver a abundância de riqueza e de alimento, de nutrição, que principalmente nos momentos atuais, porque o alto não é insensível. Momento de transição, que a gente falava agora há pouco, é difícil, não é? Mas como é que está o alto em relação a esse momento? Mais ou menos assim, presta atenção. Aquele quartinho fundo de casa, onde você guarda as tranqueiras. Aí você quase nunca vai lá, tá sujinho, tá cheio de teia de aranha, rato, barata. Você põe uma luzinha fraca, você nem vê, né? Aí queima a lâmpada. Aí você vai lá e põe uma lâmpada, porque agora nem acha de 20 velas, né?
Põe uma de 100 velas lá. Aí você começa a ver sujeirinha naquele cantinho, sujeirona naquele cantinho. Por que que é? Um monte de sujeira está à tona agora na Terra, que é o mundo de transição. Porque as luzes estão maiores. Nós estamos enxergando. Alguém já pensou isso? O outro lado? É momento de transição? É? É momento de dificuldade? É? E como que é o alto? O alto é indiferente com a gente? Eles estão mais próximos. Esperando um movimento de alma nosso. Para que eles possam nos auxiliar. O alto é como Jesus está mostrando aqui, ó. É em abundância. Ordena a multidão. Reclinem na relva. O que é reclinar na relva? Aquietar-se. Buscar o alimento espiritual. Pôr nossa mente com GPS para o alto. Não mais para as coisas horizontais. As coisas horizontais são necessárias. Trabalho, manutenção. Mas é 8 horas por dia. O que está fazendo das outras horas do dia? Está dormindo? Não só dormindo de cama, mas dormindo assim, desatento, desacordado. Vamos buscar luzes novas, ideais, vamos plantar, vamos semear para ter. Porque quem não põe a semente na terra, não pode contar com o fruto depois. É operar, é momento de agir. Se não dá para agir fazendo muita coisa no plano externo, age no plano interno. Estuda, reflete, medita. Estabelece meta diária para fazer. Faz com amor aquilo que já está inserido naquele contexto que está inserido. Façamos como Jesus nos mostrou. Multiplicou em abundância. Vamos usar esse recurso, esse manancial. Olha aqui, ó, partiu os pães e entregou aos discípulos. Os discípulos entregou a multidão. Vamos usar esse manancial que existe de recursos e vamos também repassar aqueles que estão na retaguarda. Quantos que a gente não encontra no trabalho nosso que está lá desesperado porque perdeu alguém e nunca passou a refletir que não perdeu, que está temporariamente um pouquinho distanciado. Mas você conhece a internet? Você conhece, conversa com gente do outro lado do planeta? Pois nós temos internet de banda larga. Prece. É rápido, é no ato. Fez prece, está em contato. Então por que desesperar? Né? Olha que abundância que é. Distribui a multidão. E como que é isso? Com solidariedade. Jesus podia ele mesmo, né? Distribuir um para cada um. Passa para os discípulos distribuem. Nós somos os discípulos da atualidade. Vamos pegar esse manancial e também passar para os outros. Não vamos reter só para nós, né? E todos comeram. Todos se fartaram. Olha a abundância que são as coisas espirituais. Olha a pesca maravilhosa. Pegou tanto peixe que o barco ia à bancarrota. Distribuiu tantos pães que ainda juntaram 12 cestos. É assim que é a providência divina com relação a nós. Nós temos um manancial enorme. Está nos faltando só um ingredientezinho. Busca que acharás. Bate que se abre. Esse movimento interno de ação, de sair da inatividade. E nós vamos adentrar uns campos que nós desconhecemos com Jesus. Muita paz a todos.